Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Iremos dar início a mais um vídeo contando um testemunho interessante, porque Deus se preocupa conosco nos mínimos detalhes, mas é importante que levamos sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Já contei no meu testemunho, um testemunho que uma irmã veio me pedir para orar pelo ombro dela. E o Espírito de Deus me impediu de orar, porque nunca ela tinha pedido a Deus para curar o problema nos ombros dela. E eu olhei para aquela irmã e falei: irmã, a senhora já orou, pediu a Deus a respeito do seu ombro? Já? Falar, nunca pedi a Deus para curar o meu ombro. E eu disse para ela: porque Deus está me impedindo de orar pelo seu ombro. Ele quer ouvir a tua oração. Digo para você, Ele quer ouvir a tua oração. Você se lembra de alguma coisa por quem você ainda não orou? É importante que você ore, porque Deus se preocupa conosco. Mas se algo não está nos incomodando, precisa nos incomodar, a ponto de nos levar a falar com Deus. Conta a história de um pastor que ele era muito rico, sabe? E ele resolveu usar de toda a sua riqueza para plantar igrejas. Ele plantou muitas igrejas, mas muitas, até que um dia o seu dinheiro acabou. E ele ficou enfermo, já estava idoso, num leito de hospital. Ele conta que Jesus apareceu para ele. E ele, olhando para Jesus, ficou muito feliz. E Jesus olhou para ele e disse: por que você não pediu mais condições? Eu lhe daria. E você faria mais para mim. Talvez o homem achou que era o bastante o que ele já tinha feito. E não sabia que Jesus queria que ele fizesse mais. Através dessa introdução, eu vou te contar também uma coisa que aconteceu há muito tempo aqui, que uma certa irmã vinha aqui, era daqui, ela vinha sempre nos cultos, assídua, e um dia, o Espírito de Deus me revelou o esgoto da casa dela entupido. E eu falei assim: aqui tem uma irmã que o esgoto da sua casa só vive entupido, e o Espírito de Deus me revela que é por causa dos ratos. Lá na sua casa tem muito rato. E ela levantou a mão, veio na frente, confirmou a revelação e disse: o meu esgoto só vive entupido. Eu falei: irmã, o Espírito de Deus me diz que são os ratos que estão entupindo o seu esgoto. E eu me lembro que eu levantei as mãos e clamei para que aquela praga fosse repreendida do esgoto daquela irmã. Passou-se os dias e ela falou: nunca mais o esgoto ficou entupido. Tudo que o rato pegava, levava para dentro do esgoto dela. E Deus repreendeu os ratos. Olha a preocupação do Senhor, mas com certeza aquela irmã falava com Deus, porque aquilo deixava ela atribulada.
Com esta introdução, iremos dar início a mais um vídeo e hoje nós iremos falar sobre o Sermão da Montanha. Deus me incomodou hoje para falar sobre o Sermão da Montanha. Então, vamos lá para Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são esses pobres de espírito? São aquelas pessoas que sabem que eles não têm condições de herdar os céus. São aquelas pessoas que sabem no seu coração que necessitam de Deus. São aquelas pessoas que se enxergam e vê o quanto é pó e cinza e que precisa da bondade e misericórdia de Deus. São aquelas pessoas que não são autossuficientes, que não pede ajuda a ninguém, sabe? Aquele tipo de pessoa que não precisa da ajuda de ninguém, que não precisa de Deus. Tem muita gente assim. Então, feliz é aquele que é pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. A porta está aberta, a porta dos céus está aberta para este. Nós precisamos sentir dentro de nós a necessidade de Deus. Precisamos de Deus todo momento, assim como nós precisamos do ar para respirar. O ar é a vida de Deus. Se o ar acabar, morremos. É a vida de Deus para o homem, porque ele soprou o fôlego de vida no homem. E assim como nós precisamos do ar, precisamos de Deus. E quem enxerga isso, já o considero pobre de espírito. No mundo, quando diz fulano é pobre de espírito, quer dizer, fulano não tem nada, fulano não tem bondade nenhuma, fulano é mau, fulano é medíocre, é pobre de espírito. Mas na palavra de Deus, pobre de espírito é aquele que tem necessidade de Deus. Aleluia! Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Como se trata o assunto a respeito do reino de Deus, este choro não é um choro comum. É um choro pelas coisas de Deus. Você tem chorado pelas coisas de Deus? Você chora pela salvação da sua família? Você chora por tua salvação? Você chora por tua vitória nesta terra? Você chora pelas coisas de Deus? E muitas das vezes nós choramos porque estamos sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Estes serão consolados. Então, veja bem, este não é um choro qualquer. Porque existe muitos tipos de choro, não é? Choro pela morte de um ente querido, choro de ira, de raiva, de ódio, não é? O choro por uma dor, por um sofrimento. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que devemos chorar pelas coisas de Deus. Temos que chorar pela necessidade de Deus. Você tem chorado pela necessidade de Deus? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nenhum homem mau, maligno, herdará os céus.
Quando é que nos tornamos mansos? Aleluia! Quando nos enchemos de Jesus. Nós não seguiremos na direção da violência. Nós seguiremos sempre na direção da paz, da compreensão, da bondade, do perdão, do amor. Então, se você é manso, bem-aventurado. Aleluia! Porque você vai alcançar o reino dos céus. E ele diz, porque eles herdarão a terra. Que terra é essa? A terra santa. A terra de Deus, o reino dos céus. O que ele prometeu que haverá novos céus e nova terra. Aleluia! Procuram dizer que essa terra será renovada e os salvos morarão aqui e somente os 166 mil morarão no céu. Mas que céu pequeno que só dá 166 mil. Muito mais do que isso tem anjo. Mas agora eu não sei se espírito ocupa lugar. Só se o espírito tiver corpo glorioso, né? Bom, eu não estou aqui para explicar sobre isso. Mas uns creem assim. Eu creio que os novos céus e as novas terras significa que haverá uma mudança total. Que muitos vão dizer, olha que novo céu, olha que nova terra. Haverá uma mudança total. Quando os salvos estiver vivendo com Cristo na glória para todo sempre. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então esse versículo fala do quanto nós ansiamos por Deus. Você quer Deus todos os dias? Você sente vontade de Deus? Você sente vontade de ter comunhão com Deus? Você sente necessidade de Deus? Isso é importante, porque com o passar dos anos, muita gente se cansa de igreja, sabe? Com o passar dos anos, muitos crentes se esfriam na fé. Já não é aquele crente avivado, cheio do Espírito Santo, estacionou, parou, não quer mais nenhuma responsabilidade na igreja. Eles preferem assistir o culto. E quando você olha para ele, já não bate palma, já não dá glória a Deus, ele só assiste. Parece um visitante, não é? Ele perdeu a fome de Deus. Então, nós precisamos ter fome de Deus, necessidade de Deus. Nós precisamos querer mais de Deus a cada dia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É importante que nós tenhamos dó dos sofredores. Até aqueles que alguém diz não merece. Eu me lembro que uma certa vez eu ia pegar uma barca para Niterói e eu comecei a olhar um homem pedinte, mendigo, sentado no chão, pedindo esmola. E eu confesso a você que eu senti tristeza por aquele homem. E comecei a olhar para aquele homem e entregar aquele homem na mão de Deus. E quando ele me olhou, ele ficou revoltado. Eu não quero a sua pena, não. Eu quero seu dinheiro. Está vendo? A situação que ele estava revelou. Mesmo ele estando naquela condição, ele revelou o coração dele, que o coração dele é mau. Ele estava revoltado. Existem pessoas que querem vencer na vida de maneira fácil, sabe?
E muitas das vezes a gente até desconfia de certos pedintes. Para que eles estão querendo aquele dinheiro, aquela esmola? É para usar droga, beber alguma bebida alcoólica. E às vezes é melhor a gente dizer: se você quer comer, eu vou ali no restaurante e pago uma comida para você. E muitos deles dizem: não quero não. Porque na verdade ele quer o dinheiro para usar drogas. Não é verdade? O mundo é mau. O mundo precisa de Deus. Mas o mundo quer Deus? Não é? Você é misericordioso, você alcança a misericórdia. O misericordioso perdoa. O misericordioso, ele se esforça para esquecer a maldade que fizeram com ele. Por quê? Porque se ele não esquece, aquilo vai ficar perturbando ele. Satanás sabe muito bem perturbar a nossa mente. Mas quando nós dizemos aqui: Satanás, esse problema já está resolvido, eu já perdoei, não é? Quando é que Jesus disse: vai-te, Satanás? Quando Jesus tinha eliminado as 3 tentações que sofreu de Satanás. Ele tinha eliminado. Enquanto não chegou às 3, ele não ficou em paz. Satanás ficou ali. Porque, na verdade, Satanás estava com a missão de fazer Jesus desistir do plano de Deus. E Jesus sabia. A mesma coisa, Satanás, ele quer nos fazer desistir das coisas de Deus. Ele quer fazer você desanimar. Ele quer fazer você olhar para trás. E a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Não está preparado para o reino de Deus. Então, quando nós aprendemos a ser misericordioso, nós nos livramos de muitos problemas. E Deus faz misericórdia conosco. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração. Quem são esses limpos de coração? Bom, é aquele que luta para ser aceitável diante de Deus. Aquele que luta para não guardar nada no seu coração, no seu espírito. Aleluia! É aquele que procura agradar a Deus em todos os sentidos. Esse é limpo de coração. Não que ele se limpou, porque a palavra de Deus diz que a palavra tem o efeito de lavar. Ela é água. Quando é que ela se manifesta como água na nossa vida para nos lavar? Quando nós obedecemos às ordenanças da palavra de Deus. Quando eu amo o meu próximo, eu estou me lavando. Quando eu perdoo o meu próximo, eu estou me lavando. Entende? Quando eu obedeço a ordem de dar, eu estou me lavando. E isso limpa o meu coração. Porque a segunda parte deste efeito de limpeza no nosso espírito, só Deus pode fazer, que é a obra de santificação. Sabe? Quando nós não sentimos mais prazer em determinados pecados, em determinados desejos, já não sentimos mais prazer. Há uma rejeição dentro de nós, e isso é automático. Isso é uma obra de santificação. Porque aquilo que te alimentava já não te alimenta mais, porque Deus fez uma obra de santificação na tua vida. E esta obra quem faz é o Espírito Santo. Até onde nós estamos dando lugar ao Espírito Santo? Então ele diz, bem-aventurado limpo de coração, porque eles verão a Deus. Então quem não é limpo de coração não vai ver a Deus. Para ver a Deus, precisa ser limpo de coração. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando nós ficamos em paz com Deus?
quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nós tínhamos um problema muito sério com Deus, porque nós estávamos longe da luz. E quando nós confessamos os nossos pecados, entregamos a nossa vida para Deus, aceitando o seu Filho Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da nossa vida, nós passamos a ter paz com Deus, nós passamos a ter acesso a Deus. Não terá mais dificuldade em ter acesso a Deus. E desde o momento que nós entramos em paz com Deus, nós aprendemos a ter paz com os homens. E a Bíblia fala muito claro sobre isso. Segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Aquilo que depender de você, aquilo que depender de mim, eu vou ter paz com todos. Eu vou evitar uma briga, eu vou evitar uma discussão, eu vou me esforçar. Às vezes isso dói dentro de nós, que na verdade nós queríamos nos vingar mesmo. Mas nós temos paz com Deus, nós não podemos perder essa paz com Deus. Ter paz com Deus é muito bom, é ótimo. Não podemos perder essa paz. Então, ele diz, pacificador. Desde o momento que eu tenho paz com ele, também eu tenho paz com os homens e levo a paz aos homens. Quando tiver uma intriga, eu entro no meio para apartar as intrigas, a discussão. Apesar que nesses dias está difícil fazer isso, né? Que o homem saca de um revólver e mata você só porque você for querer apartar a briga. Não é verdade? Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você está sofrendo por causa da palavra de Deus, que a palavra de Deus é justa, por causa do nome de Jesus, o reino de Deus é para você. Então, quando você estiver sendo perseguido, diga, o reino de Deus é meu. Porque se eu não estivesse seguindo Jesus, eu não estaria sendo perseguido. Somos perseguidos por causa do nome de Jesus. E Jesus é o sol da justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. É a verdadeira calúnia, né? Inventaram tanta calúnia dos apóstolos, só para serem apedrejados, o apóstolo Paulo, o próprio Jesus. Estevão foi caluniado, ele blasfemou contra a lei de Moisés, ele foi perseguido, entende? Por causa da justiça. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando fala de perseguição, acrescenta mais um versículo para falar que a bênção é muito grande para aquele que é perseguido por causa do nome de Jesus. Por causa de Jesus. Porque se não fosse por causa de Jesus, te deixariam em paz. Existem pessoas que perdem um emprego porque ele é de Jesus. Entende? Sofrem calúnia. Chega para trabalhar no outro dia, o cartão dele já não está lá para marcar o ponto. E perdeu o emprego por causa do nome de Jesus. Não é? Eu fico imaginando Jesus ensinando essas palavras e os corações dos homens que o escutavam sendo mudado. Deus muda o nosso coração. Deus muda a nossa vida. Mas nós também deveremos querer mudar. Não basta só Deus querer mudar você. Você precisa
dizer, Senhor, eu quero mudar, eu não posso continuar sendo esta pessoa má, maligna, negativa, vingativa, que não faço misericórdia. Porque se Deus quer transformar o homem e o homem não quer ser transformado, não tem como. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Não é isso? Eis que estou à porta e bato. Quem é que vai abrir a porta? Não somos nós? Aleluia! Então, Jesus está batendo a porta do coração. Quando nós abrimos, sabemos que é Jesus. Existem pessoas que dizem, eu sei que Jesus está me chamando, mas ainda não quero não. Não é? Estão rejeitando Jesus. E quando nós abrimos a porta, muitos dizem assim, por que eu não aceitei antes? Por que eu não entreguei a minha vida a Jesus antes? Há poucos dias eu encontrei com um jovem no monte. Eu estava sentado e ele chegou. Filho de um irmão conhecidíssimo nosso, quando nós éramos da Igreja Batista, irmão Leonardo, e o filho dele chegou lá, que também tem o mesmo nome, chama ele de Júnior. E eu falei, rapaz, você está aqui? E ele começou a falar, e de repente ele falou assim, poxa, se eu soubesse que era tão bom servir Jesus, eu tinha aceitado ele antes. Mas eu vou dizer uma coisa, ele foi nascido e criado na igreja. E mesmo nascido e criado na igreja, ele nunca se interessou por Jesus. E parece que Jesus chega na hora exata. Não, ele não se interessou. Não houve interesse. Sabe? Quando você olha para uma comida e diz, eu não gosto disso, porque a aparência da comida é detestável, mas quando você come, puxa, não sabia que era tão bom, não é? É isso que aconteceu com ele. Ele rejeitava. Por causa de quê? Por causa do mundo, porque o mundo tem alimentos, não é? Agradáveis. Agradáveis a quê? Na tua carne. Por isso rejeitamos Jesus, porque o alimento de Jesus agrada o nosso espírito, é diferente. Então ele falou aquilo comigo e eu prestei atenção no que ele falou. Ele estava levando um jovem, primo dele, para o monte, dizendo que estava evangelizando ele e estava caminhando. Que maravilha, né? Pelo menos ele se interessou por Jesus. Você tem grande interesse por Jesus? Aleluia! Você tem grande interesse por Jesus? Ou você tem pouco interesse por Jesus? Que você tenha um interesse maior por Jesus. Se alimente dele. Se fortaleça dele na tua vida. Aleluia! Que grandes descobertas você vai fazer ainda com esse Jesus. Que Deus te abençoe.